expectativa do fim do shutdown americano, nós já estamos vendo mercados extremamente agressivos agora para cima, né? E como é que funciona agora em relação à liquidez, sendo que existe uma perspectiva de uma enxurrada de gastos governamentais? E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, antes de mais nada, os mercados aqui, você já vê na hora a reação positiva, né? Principalmente sobre essa perspectiva dessa volta do governo, né, de um shutdown que está batendo recordes e pelo menos o mercado está ditando que isso deve acontecer nessa semana, né, segundo ali alguns mercados de aposta como Cauchy, Polymarket, etc. Então vamos ver como é que as coisas vão indo, só que a SP500 já fez uma subida bem agressiva, mais de 1,5% somente hoje. Agora, isso não aconteceu ainda, mas o mercado já subiu, sempre na antecipação. Mas como que a mecânica de fato acontece? Será que é uma tradução 100%? Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que funciona a criação de capital ao redor do mundo e como isso de fato afeta os investimentos, nós temos o nosso Substack, onde você pode ver vídeos gratuitos como esse, né, todos os dias, e também aos fins de semana, membros podem acompanhar a Universidade Omnimacro, onde eu entro em detalhes sobre esses assuntos, e eu também compartilho o portfólio Omnimacro, onde você pode ver os resultados ao vivo, né, como esse que a gente acabou de atualizar aqui. Nós estamos com 20,5% desde o dia 4 de abril de 2025, e membros podem ver exatamente a alocação, né, com todas as movimentações que nós estamos fazendo. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo, e também o nosso Masterclass, que eu fiz recentemente, que muitas pessoas queriam ver ali o replay, você também pode ver todas isso na descrição abaixo. Então vamos lá. Outros mercados que subiram bastante também nesse exato momento, né, o mercado fechou agora alguns minutos no momento que eu estou gravando esse vídeo, foi o ouro, né? O ouro fez uma grande recuperação aqui novamente, né? A gente já tinha dito como ele precisava de uma correção, que de fato ocorreu, até assustou, porque teve um dia que ele caiu 6%, e agora ele já está voltando. Isso aqui já é um pouco daquela narrativa, agora vai voltar a impressora de dinheiro, vai voltar uma enxurrada de liquidez nos mercados e o ouro vai ser a proteção da inflação. Então é uma forma bonita de você poder explicar essa parte. E o Bitcoin também ensaiou aqui uma recuperação não tão forte assim, né? Foi até relativamente interessante aqui, voltando para o patamar, tá ali no 105, 106, mas ele saiu daqueles 100, né? Ou até 99, dependendo do mau humor que estava, com uma volatilidade que veio aumentando. Mas vamos lá. Eu quero trazer um pouquinho dessa perspectiva e dos perigos da tradução automática das coisas. Então, se você reparar bem, nós não tivemos ainda uma confirmação do shutdown, né? Nós temos uma expectativa do shutdown, mostrando claramente que você não precisa da liquidez ser injetada para que você faça os mercados subirem, né? Não é assim que acontece de forma automática. Existe até aquele meme, né, muito usado pelo Conks, falando never go full macro. Então não tente explicar tudo com a parte macro, porque não é assim que funciona. Você tem o apetite dos investidores naquele momento, você tem as expectativas e você tem coisas intrínsecas baseadas no mercado. Mas o que eu quero transmitir aqui é um pouquinho da complexidade, que infelizmente é sempre mais complicado do que a gente imagina, mas te dando ali ferramentas uma vez, a cada vez, né, para você ir formando as peças. Então, qual que é a expectativa inicial na parte macroeconômica? É que hoje, a gente sempre volta para o TGA, que é a conta do Tesouro Americano, né, de onde vem os gastos e os impostos, entram em princípio nessa conta. É a contabilidade entre gastos e impostos, que eu já falei inclusive no capítulo de ontem. E aí você começa a ter uma pequena reversão depois dessa conta ter sido enchida até mais do que era necessário, né? O objetivo era 850 bilhões e agora chegamos quase a 1 trilhão, e você tem o shutdown, você tem as tarifas, você tem os impostos, tudo isso que entra nessa conta, e por conta dessa artificialidade do shutdown estendido, essa conta não está sendo
sendo drenada da forma que se esperaria, principalmente pelo fato de o fiscal americano ser um grande componente da economia, certo? Para servidores públicos, para gastos públicos, para investimentos e várias outras coisas que vão acontecer, inclusive o famoso cheque que foi anunciado ali pelo Trump de $2.000, que também já criou essa expectativa do que nós estamos vendo hoje na segunda-feira, né? Então juntou tudo isso e falou, não, agora é um dilúvio que vai entrar e isso automaticamente vai entrar nos mercados. Bom, primeiro que ainda não entrou, o shutdown está sendo negociado, então você já vê que não é uma transmissão automática, você tem muito mais da vontade da outra contraparte, ou seja, um hedge fund, um banco, né, um money market fund, etc., para poder alocar isso nos mercados de risco. Então já começa por aí. Só que é importante você também entender a seguinte coisa: mesmo quando a drenagem do TGA acontecer, que ela já é esperada, o mercado já sabe disso. Então assim, mesmo que ele entre, isso não é uma. Às vezes a gente acaba simplificando uma coisa mais complicada de que a drenagem agora do TGA ela não é uma drenagem que entra diretamente nos mercados. Não é o governo americano simplesmente comprando ações, comprando outras coisas. Você tem um passo intermediário. E o que entra aqui diretamente nos bancos, a injeção é também de bank reserves, né, que é uma moeda interbancária. Então, apesar dela ser gasta imediatamente, digamos assim, você tem, na verdade, de tudo um pouco, né? Você tem aqueles gastos que vão direto para um prestador de serviço ou salários e a pessoa vai gastar o que ela quiser, certo? Então, essa é a primeira. Se ela quiser pegar o salário e botar direto em Bitcoin, isso já seria uma forma de transmitir, mas você percebe que depende sempre da segunda decisão, né? E a outra é a injeção nos próprios bancos, certo? Você está pagando juros da dívida, você está pagando várias outras coisas. Essa injeção, ela também depende da propensão dos bancos a fazerem aquilo. Então, é muito importante a gente entender que as coisas não são transmitidas de forma automática. Agora, Renan, mas isso não importa, porque é liquidez e fatalmente isso vai acabar para os mercados. Talvez sim, talvez não. Tudo depende do timing. E esse timing pode acontecer como hoje, por exemplo, onde nós ainda estamos numa situação de uma liquidez não tão boa assim, mas que definiu que os mercados vão subir antes mesmo do movimento. Então, ele tem sempre esses dois componentes, não é simplesmente uma abertura de uma torneira que faz tudo subir, até porque ele subiu antes da torneira abrir, percebe? Até se você der uma olhada aqui no DXY, o DXY, que em princípio daria uma refletida em relação à alavancagem, em relação a você ter uma fluidez maior desses dólares, ele continua relativamente alto, ele está próximo do 100. Então, ele não explica absolutamente tudo. Nós estamos num dia como se fosse assim, um bull total, né? Então dá uma impressão de que o bull market voltou, agora tudo voltou à tona, etc. A liquidez está fluindo, mas calma aí, o DXY ainda não está sugerindo tanto isso. Você pode ter problemas em refinanciamento. É por isso que os ciclos, eles não são sempre, eles não vão convergir tudo da mesma forma, bonitinho, com uma mangueira que abre aqui e a outra que fecha ali. São sempre contracorrentes e muitas delas não envolvem macro, envolvem simplesmente uma oportunidade, principalmente num mundo onde nós estamos ali baseado em algoritmos, né? Você tem simplesmente HFTs e inteligência artificial que lê uma notícia, opa, isso é positivo, compro, isso é negativo, eu vendo, né? Eu compro no rumor, vendo quando de fato acontece. Então todos esses movimentos, eles acabam fazendo com que a gente foque demais em uma situação que não necessariamente é um reflexo daquilo. Agora, ao longo do tempo, ciclos de financiamento, de liquidez, a capacidade de refinanciamento, a qualidade do colateral, né, a injeção ali, por exemplo, de T-bills, vai permitindo aos bancos a alavancagem, certo? E permitindo uma alavancagem, você aumenta a propensão do banco de fazer determinada coisa. É sempre com a expectativa de que o mercado vai agir da forma que você gostaria, mas quem vai acabar fazendo subir o mercado ou cair, que vai acabar fazendo as bolsas subirem, é o próprio mercado, sabe? Então, assim, você tem uma grande influência, mas não significa que isso vai ser aquela força inicial
que vai literalmente carregar tudo. Só que agora nós estamos com uma semana que começou bem diferente da semana passada, né? Aquele mau humor parece estar sendo substituído a partir do momento que você tem o quê? A previsibilidade, né? Inclusive eu fiz um capítulo recente, posso até pegar aqui, que eu falei exatamente sobre esse assunto, que acho que pode te ajudar bastante a você dar uma olhada, que foi esse aqui, ó, o capítulo 548, onde eu falei sobre as turbulências, né, do vácuo de liquidez criado pela falta de perspectiva da previsibilidade do que as coisas vão acontecer. Porque estávamos na semana passada num movimento onde o Fed não deixou muito claro o que ele quer da vida, né? O corte de dezembro já não está mais garantido. O QT o quantitative tightening, né? O aperto ali monetário vai parar somente dia 1º de dezembro. E a gente não tem uma perspectiva de quando que o shutdown vai parar. E um monte de incerteza, com certeza, criou um mau humor muito grande. Agora nós estamos num movimento contrário. A clareza está começando a vir. Então, essas coisas mais subjetivas, elas criam todas aquelas fumaças. É por isso que é importante, né? Principalmente se você for um trader, né? Não, longe de ser o meu caso, nosso portfólio é voltado para o longo prazo, de quem quer se aposentar de uma forma mais tranquila, né, sem se envolver tanto assim com os mercados, aproveitando esses momentos macroeconômicos, é justamente o foco aqui. Agora, se você está ali atrás das notícias, o jogo está cada vez mais difícil, infelizmente, porque você tem algoritmos que simplesmente são muito mais rápidos, né? Inclusive para os membros Omnimacro Pro, eu vou falar bastante sobre essa parte também, que faz com que a gente esteja numa situação cada vez mais artificial e deixando cada vez menos possibilidades de você poder realmente prosperar no longo prazo. Mas, com certeza, vamos ver como é que esse novo humor, né, se ele vai continuar, principalmente que terça-feira nos Estados Unidos, acredito eu, ser feriado, então dá uma certa quebrada, mas vai ser muito interessante ver se essa clareza agora começa a ser aquela luz no fim do túnel que finalmente vai acabar com essa bolha aqui, né, desse vácuo, dessa incerteza da bolha de liquidez e que traz ali uma próxima pernada, né, para esse bull market.